dias 19 e 20 de julho, o CSHG Logística, que é o HGLG11, administrado e gerido pelo Credit Suisse Reding Grifo, e que tem 365.414 cotistas, soltou dois fatos relevantes, então. Primeiro, no dia 19, dizendo que assinou um compromisso de compra de galpão e terreno em Itapevi, que é interior de São Paulo, por R$ 79.697.000. A compra ainda depende de condições precedentes e o preço só será pago se ela for efetivamente concluída. O galpão e o terreno estavam no estudo de viabilidade da última emissão, identificados como P1. E pronto, parou por aí. É claro que você está habituado, eu também, os fatos relevantes do Credit Suisse são muito mais detalhados. Se esse não está detalhado ainda, é porque a operação está muito no começo e fizeram questão de divulgar o fato relevante, porque sei da política deles, se tem assinatura de um documento vinculante, sai fato relevante. Então, assinaram um compromisso de compra e venda. Mas deve ter ainda muitas condições, porque de vez em quando eles soltam fato relevante, dizendo ainda faltam condições para fechar o negócio, mas mesmo assim vão lá e detalham tudo. Se não detalharam ainda, é porque essa negociação, apesar de já ter um documento assinado, deve estar muito no início e deve ter uma condição que eles vão esperar acontecer para depois divulgar mais ao mercado. Certamente virá outros fatos relevantes, ou às vezes via relatório gerencial, todo o detalhamento dessa operação se acontecer. E ela também já estava no estudo de viabilidade lá do prospecto da emissão que acabou de ocorrer. Depois, no dia seguinte, no dia 20, veio o fato relevante agora no outro sentido. O fundo assinou um compromisso de venda de um galpão em Cumbica, também em São Paulo, por 77 milhões, valores muito próximos até, né? Vai pagar 79.697 pelo que vai comprar e vendeu por 77 milhões esse de Cumbica. 77 milhões equivale a R$ 4.213 por metro quadrado. É lógico, eu não sou um especialista em logística, muito menos na área de Cumbica, mas me pareceu um valor bom, um valor acima da média em logística. Me pareceu, mas é um mero chute aqui. Atualmente, o galpão está 100% ocupado, representa 2,2% do patrimônio e 2,7% da receita contratada do HGLG. O fundo recebeu uma parcela inicial de R$ 48.312.500 e o saldo será recebido em 4 parcelas semestrais de R$ 7.171.875, que serão corrigidos por CDI mais 2. Você já sabe como é isso, o parcelamento é semestral justamente para conseguir também equalizar melhor a distribuição de rendimento. Então, a cada semestre é obrigado a distribuir 95% do lucro. Esses 48 milhões aí já vão entrar, já reconhece uma parte, e à medida que forem entrando as outras parcelas, também consegue reconhecer lucro para poder distribuir. E aí é muito comum gestores casarem isso em semestres diferentes, para não ter que fazer uma única distribuição, mudar muito a distribuição de rendimentos do fundo. E é o parcelamento corrigido por CDI mais 2%. O imóvel foi comprado em 14 de maio de 2019, então 4 anos, um pouquinho mais de 4 anos. O investimento total desde então, compra mais benfeitorias, mais também a parte da documentação, tudo, ou seja, tudo que o fundo desembolsou, não só na compra, e ao longo do tempo em que foi dono do imóvel, o desembolso total foi de R$ 49.864.857. Ou seja, isso dá R$ 2.728 por metro quadrado. Perceba, então, pagou R$ 2.728, já considerando todos os custos, não só da compra, e está vendendo por R$ 4.213 o metro quadrado. O lucro com a venda vai ser de R$ 27.135.000, que dá R$ 1,16 por cada cota. O preço da venda é 54,4% acima do valor investido e 12,1% acima do laudo de avaliação de 2022. A taxa interna de retorno anualizada dessa operação é estimada em 18,3%, sem a correção do CDI. Então, ela é estimada, não teria como ser diferente, porque
como tem uma taxa pós-fixada aí, que é o CDI, e que essas parcelas vão levar 2 anos para serem totalmente recebidas, sabe lá quanto que vai estar o CDI daqui 6 meses, 1 ano e meio, 2 anos. Então só dá para estimar, certo? Só ao final, recebendo tudo, é que dá para saber exatamente quanto que foi. Então, sem considerar a correção do CDI, que seria um esforço de místico de tentar saber o CDI daqui até 2 anos, já dá 18,3% essa taxa interna de retorno. Provavelmente, considerando assim, não estão considerando a correção do CDI, mas estão considerando o recebimento parcelado ao longo do tempo, lógico. 18,3% de TIR é bastante coisa. 18,3% não é no período, é a TIR anualizada. Então é como se, ao longo desses 4 anos, tivesse rendido 18,3% por cada ano que carregou o galpão, certo? E a inflação, evidentemente, foi bem menor do que isso nesse período. O HGLG deixa de receber o aluguel de R$ 511.611,81, que equivale a 2 centavos por cada cota. E pelo que eu entendi, isso é 100% do aluguel. Então, o fundo está recebendo uma parte maior do que a metade, uma boa parte, mas já está abrindo mão de 100% do aluguel. Foi isso que eu entendi do fato relevante. Então, esse é o fato relevante. E aí eu fiz 2 continhas aqui, que eu gosto de fazer quando o HGRU faz aquelas operações com as lojas. Dá para a gente fazer essa mesma operação aqui. O pessoal que está fazendo o curso lá, o Renda... O nome do curso é longo. É do zero ao profissional em fundos imobiliários. Renda imobiliária do zero ao profissional do Clube FI. Chegou no módulo em que eu falo lá sobre administração da sua própria carteira, quando que você gira a sua carteira e tal, e tem uma parte que as pessoas gostaram bastante, que é quando vender com lucro. E aí eu tento dar alguma luz em relação a isso, quando vender com lucro. E eu gosto de fazer uma comparação com as cotas, né, as suas cotas. Você tem um fundo que subiu, valorizou, você comprou o seu fundo. Olha aqui, o HGLG comprou um galpão por R$ 2.728 o metro quadrado e apareceu um interessado em pagar R$ 4.213. É 57% de lucro, não é isso? 54,4% de lucro. Vendo ou não vendo? Você comprou cotas de fundo imobiliário no passado e elas subiram, então te dando 10, 15, 20% de lucro, seja lá quanto. Vende ou não vende? Essa dúvida fica sempre na sua cabeça. Então, eu gosto de fazer a seguinte comparação. Vamos pensar no galpão. Ele gera um aluguel de R$ 511 mil por mês. Vender vai gerar um lucro de R$ 27.135.000. Quantos meses de aluguel eu estou antecipando se eu fizer essa venda e colocar esse lucro para dentro? Então, eu divido o lucro da venda, R$ 27.135.000, por R$ 511.611, que é o aluguel mensal. Ou seja, o HGLG iria demorar 53 meses para fazer 27 milhões com esse imóvel. Então, ele vende agora e antecipa 53 meses de aluguel. Ajuda a tomar a decisão, certo? Se você faz essa conta e fala, está antecipando 4, 5, 6 meses, será que vale a pena me desfazer de um ativo bom, um ativo que eu gosto? Afinal de contas, se você comprou aquele fundo imobiliário, provavelmente você gosta. Lógico, pode ter mudado de ideia no meio do caminho, pode ter achado que foi um erro no passado e tal, mas geralmente está na sua carteira um fundo que você gosta, está subindo e tal, você fica sempre em dúvida, vendo ou carrego. Bom, se é para ganhar 2, 3, 4 meses do que seria os seus rendimentos, provavelmente não vale a pena vender. E 53 meses? Aí ajuda a tomar a decisão, né? Então, é claro que isso tudo não seria muito diferente, porque a gente viu o tamanho do resultado, tiro de 18%, 54% de lucro, então é lógico que está antecipando bastante. Acima do laudo de avaliação, então o imóvel está avaliado em um determinado preço, aparece uma possibilidade de vender ele acima do preço em que ele está avaliado,
e essa venda gera um lucro que antecipa 53 meses de aluguel, de carrego do imóvel. Pode acontecer de tudo daqui para frente, certo? Pode dar problema lá no talude, pode dar problema no encanamento, caramba, né? Bom, me livrei do risco e antecipei 53 meses de aluguel. Eu venderia, acredito que você também. E aí uma outra conta que eu faço no HGRU, vou fazer aqui no HGLG, e o comprador, hein? Ele está comprando, ele espera ganhar quanto? Então eu fiz aqui um retorno esperado do comprador sem considerar a correção do CDI mais 2. Pô, se nem o pessoal do Credit Suisse, que é planilheiro lá, que faz conta muito melhor do que eu, ficou fazendo previsão do CDI, eu também não vou fazer. Então, considerando agora, ó, é um fluxo, já pagou 48.312 e vai pagar depois 7.171 em 4 parcelas semestrais. E já recebe 511 mil de aluguel. Também não considerei a correção do aluguel ao longo do tempo. Então, hoje, se o comprador fosse um fundo imobiliário, ele diria assim, olha, o cap rate estimado da operação inicialmente é de 12,71%. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele vai receber 511 de aluguel, anualizo isso, divido por 48.312, dá 12,7%. Só que ele não terminou de pagar, então ele faz um novo desembolso daqui 6 meses. E aí, então, o que era 48 milhões, agora virou um desembolso de 55.484. O aluguel, considerando que é o mesmo, o cap foi para 11,06. A rentabilidade desse aluguel, né, foi para 11,06. 6 meses depois, coloca mais 7 milhões. Então, desembolso total de 62.656, recebendo o mesmo valor de aluguel, o cap foi para 9,8. Mais 6 meses, mais um desembolso total de quase 70 milhões, recebendo esse aluguel, já subiu um IPCA, uma coisa assim, mas também tem a correção desses 7 milhões que não estão aí, o cap foi para 8,79. E ao final, integralizando todos os 77 milhões e recebendo esse aluguel mensal, daria um cap de 7,97%. Como tem as correções, não vai ser isso, né? Vai ser menos do que isso. Não dá para saber quanto que vai ser o CDI. Se eu entendi corretamente, ele também já está recebendo 100% do aluguel sem ter colocado 100% do valor, então isso também também tem um preço, né? Para o HGLG abrir mão disso significa para o comprador uma vantagem financeira. Então, custa CDI mais 2, menos o que ele está tendo de vantagem por já receber 100% do aluguel desde agora. Não dá para, não saberia estimar quanto. Mas vamos imaginar que sem muito esforço aqui matemático, que daria ao final uns 7,5% de cap para o comprador, acho que é mais ou menos por aí. O comprador também não sabe quanto que vai ser o CDI daqui para frente. Se o CDI subir, pior para ele. Se o CDI cair mais do que esperado, melhor para ele. Então, uma operação que fica em torno de uns 7,5% de cap, ninguém vai dizer que foi barato, ninguém vai dizer que foi caro, tá certo? E do ponto de vista do vendedor, fica muito claro que faz todo sentido a venda. Então, gestão ativa, tão ativa que de um dia para o outro já anunciaram tanto uma compra quanto uma venda, praticamente o mesmo valor, daria até para uma cobrir a outra, né? Mas a gente sabe que estão alocando recursos da última emissão, isso está inclusive claro no fato relevante da compra. Legal, sempre bom para a gente aproveitar o fato e aprender, né? Vamos para o último da semana, no dia... Pera lá. O Batista está dizendo, nessa planilha não está faltando os meses de aluguel recebidos entre os pagamentos? Ah, tá, mas eu calculei, o Batista. É uma conta bem de padeiro, assim, né? Eu estou calculando esse cap ao ano. Então, nem perceba aqui, ó. Ele não vai demorar. Ele não vai receber um ano de aluguel antes de desembolsar mais 7 milhões. Então, aqui já tem um erro também, né? Um erro assumido.
E os meses de aluguéis recebidos entre os pagamentos, então, eles estão contidos em cada um dos semestres, tá certo? Porque eu estou calculando sempre ao ano isso aqui. Então, eu multipliquei por 12 e dividi pelo total de desembolso. Então, não está detalhado isso aí. Uma conta bem feita teria que ser mês a mês, você tem toda a razão, exatamente o quanto desembolsou e o quanto está recebendo. Mas os meses recebidos, eles estão aqui incluídos, inclusive como se essa conta fosse ao ano e não ao semestre, se não me engano. Boa.